Se você toma leite na dieta, você precisa entender algumas coisas para que isso não atrapalhe você. E pode ter certeza que atrapalhar é algo que faz parte de quem coloca leite na dieta. Então, vamos às convocações padrões, que é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Quando estamos falando do leite aqui nesse vídeo, estamos falando do leite da vaquinha, não é aquele leite vegetal, leite de soja e outros tipos de leite aí que podem ser degustados ao redor do mundo. É o leite da vaca mesmo, consumido pelo ser humano adulto. Então já vamos começar aqui. O ser humano adulto é o único que toma leite de outra espécie sendo adulto e... Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é inaceitável como ponto de discussão. Tá? Se alguém argumenta dessa maneira, eu vou falar, então tudo bem, então vende teu carro, tira a roupa do teu corpo, porque eu não vejo nenhum animal usando roupa sendo adulto e ainda mais usando pelo de outra espécie. Então, né, vamos se ligar um pouco, que isso daí é para convencer bobo. Argumento porcaria. Se você usa leite na dieta, para qual finalidade você usa? Pô, Leandrão, porque eu gosto. Beleza, você gosta. Mas você também gosta de hambúrguer, pizza e você não come, né? Beleza. Então, se não for ideal, você tira. Ok, combinado. Não, mas eu tomo também porque tem proteína. Beleza. Mas nós temos proteína onde? Tem proteína no frango, na carne, no peixe, nos ovos. Beleza, na soja. Então eu teria uma troca. Por que eu vou usar a proteína do leite? Ah, porque o valor biológico da soja é 78, do frango é 80, do leite 85, 90, do ovo 90, 95, mas o valor biológico não é relevante. Isso daí, quando está acima ali do 78, que é o caso da soja, pode dar de pau em qualquer proteína aí que vai construir músculo igual. Se você não cresce é que você está treinando errado, comendo errado, mas não é porque o valor biológico da proteína que você usa não é bom. E o carboidrato? Não, o carboidrato não é bom, né? É um disacarídeo, galactose mais glicose, moléculas de galactose, moléculas de glicose interligadas formam a lactose. E aqui é que principalmente mora a maior parte do problema. Lembra que eu falei que vai atrapalhar? Mas os outros que vão atrapalhar. Sabe qual que é o problema? A desinformação. Pessoal, vamos entender? É só entender. Lactose, galactose mais glicose. A lactose, ela chega na corrente sanguínea? Não. Por quê? Porque a lactose é um disacarídeo, então é uma molécula grande, e lá no intestino nós temos um furinho pequenininho. E essa molécula não passa ali. O que o corpo faz? Ele quebra esse disacarídeo em monossacarídeo, galactose e glicose, e absorve. A glicose, você já sabe o que está no amido, que está em outras coisas, então isso aí você já sabe que não dá nada. Agora, e a galactose? Tem algum problema ela na corrente sanguínea? Não tem problema nenhum. Leandrão, mas e se eu ingerir a lactose, que é quebrada em galactose e glicose, e lá dentro da corrente sanguínea eles se encontrarem e derem a mão novamente? Não, aí é filme de fantasia. Isso não tem como acontecer, tá? Vai cair galactose, vai cair glicose, vai aumentar a glicemia plasmática, o que é bom, que acontece com outros carboidratos. Fim. A lactose é um carboidrato de baixo, médio ou alto índice glicêmico? Baixo. Então, um carboidrato fantástico. Mas não engrossa a pele? Por quê? Mas por quê? Então, engrossa a pele. Mas me explica aí, da onde saiu isso? Você vê a cara de desespero das pessoas. Ok, não quero ser... Até pedir desculpa se eu estou sendo muito assim, né? Energeticamente... rude, não é isso não, tá, gente? É só pra que eu me empolguei, desculpa. Então, a lactose não engrossa a pele, mas não faz mal? Então, lembra que eu falei que tem que fazer aquela quebra lá bacana para absorver? Lactose, quebra, glicose, galactose, absorve. Lembra que tem que ter essa quebra? Quem é que faz essa quebra? É uma enzima que se chama lactase. A lactase, ela faz essa quebra. Nós produzimos lactase? Quase todos nós sim. Mas algum de nós não, ou não em nível suficiente. Essas pessoas que não produzem lactase em quantidade significativa, para o tanto que ingere, elas vão experimentar desconforto. Então elas vão sentir gases, dilatação abdominal, diarreia.
né? Quadros terríveis que ameaçam a existência do fundo da calça. E, claro, você não vai querer que isso aconteça. Então, esse grupo de pessoas não vai consumir. Ou vai consumir o leite sem lactose. Ou vai consumir o leite e vai suplementar com lactase da Oficial. Sempre da Oficial. Outras farmácias nem tentam, que não vai dar certo. Vocês sabem que é brincadeira, lógico. Então, você suplementa e beleza, e fim de papo. Todos nós temos uma quantidade de lactase, produção, limitada. Então todos nós temos um grau de tolerância de leite. Por exemplo, o meu grau de tolerância é cerca de 1 litro. Se eu consumir 800 ml de uma vez, não acontece nada. Se eu tomo 1 litro, eu começo a ter esses mesmos sintomas. Pô, Leandro, mas também que negócio é esse que é um bezerro, bebendo um monte de leite? Isso, então, eu não bebo 1 litro de leite. Eu bebi uma vez só, para nunca mais. Então eu não sou intolerante à lactose. Por quê? Porque o nível que eu tolero, eu não chego a beber. Então eu tolero aqui, mas eu bebo sempre aqui, beleza. O que acontece? Tem gente que com 200 ml tolera só 100. Aí esse cara ele é entendido como intolerante à lactose, aí ele experimenta todos esses problemas, mas tem todas essas soluções. Para essa pessoa específica, realmente, né? E as gorduras que tem lá? Então, as gorduras elas podem ser parte de uma estratégia, ok? Porque a gente pode consumir uma parcela de gorduras saturadas, inclusive já fiz vídeo sobre isso, lembre de procurar Leandro Tui Mais Tema, quando tiver qualquer dúvida. Falei muito disso também no meu curso de nutrição. Temos uma cota aí de mais ou menos 20% de gorduras saturadas para se consumir, que não é nenhum grande problema em pessoas saudáveis. Então, você pode usar o leite integral numa dieta considerando isso, para que ela promova um ganho de peso de uma maneira mais simples, já que essa gordura ela vem, né, ali sem você sentir que precisa comer e tal, encher. E o restante? Aí nós temos vitamina A, D, E, cálcio, entre outros. Todas coisas benéficas, que não vão fazer mal para a gente, pelo contrário, vão fazer muito bem. É bem difícil você bater cálcio sem consumir laticínios, inclusive na dieta, tá? Toma esse cuidado, faz as contas para você ver, é difícil. Laticínios são grandes fontes de cálcio. Então, você percebe que o leite, pessoal, não tem problema nenhum, que realmente pode consumir. Mas vamos voltar só um pouquinho na proteína aqui. Na proteína, a gente tem a caseína e o whey protein. O whey protein a gente já sabe que é bom e tal. Já na caseína, nós temos aquele negócio, não, mas ela é inflamatória, ela é... Mas galera, isso daí, se você for pesquisar nas referências, nos estudos, você vai ver que como conclusão final, em quantidades totalmente normais que um ser humano consome, não dá nada, não faz nada. A menos que você tenha alguma alergia à caseína. Mas aí é outro papo. Porque, claro, se você tem alergia a um medicamento, você não vai usar aquele medicamento, tá? Porque você vai ter sintomas. O cara que é celíaco tem alergia ao glúten. Então ele não vai consumir o glúten porque ele vai se sentir mal. Entende? Então tem gente que consome a caseína e se sente mal no estômago. Tem azia, tem não vai consumir. Só que isso são poucas pessoas. Portanto, você pode consumir o leite na dieta, mas caso você não possa consumir ou não queira consumir, fica tranquilo que você acha tudo que tem no leite em outros alimentos. Então, se você não é do leite, não venha desleitar os leitantes. Deixa eles consumir de boa, que não tem problema nenhum, desde que eles saibam o que estão fazendo. Então, muito legal. E em relação ao frango? Porque eu vou mandar frango mesmo, não gosto muito de leite, você não tem credibilidade comigo, eu prefiro ficar sem leite mesmo. Tá bom. Aí o frango tem hormônio. Aí o hormônio, o que vai acontecer? Vou ficar gigante ou vou morrer? É muito bom. Então dá uma conferida aqui, porque realmente os frangos do passado tinham esse tamanho. E os frangos do presente têm 2 vezes esse tamanho. Como é que isso aconteceu? Tem negocinho aí, não tem? Vamos ver, dá uma conferida nesse vídeo aqui.